Tudo bem? Vamos começar então um estudo temático dentro das ciências contábeis, para que a gente possa enriquecer nosso conhecimento dos profissionais de contabilidade, para que possam galgar melhores condições de trabalho diante das situações econômicas vividas no país. E nesse primeiro trabalho, de estudos temáticos, gostaria de iniciar aí um primeiro capítulo tratando aqui da perícia contábil. Dentro dessa perícia contábil nós poderíamos fazer uma abordagem do que seria a perícia científica, Como é que a gente poderia tratar das questões relacionadas da perícia científica, Podemos dizer ali que nós vamos buscar um entendimento, uma compreensão, não somente da perícia contábil, mas de uma maneira ampla, mesmo porque que a perícia ela se processa num ambiente onde envolve um demandante e envolve também o ambiente que será processada essa perícia, e também vai envolver outras partes, que vão estar envolvidas especificamente numa perícia. Então ela pode ser tanto numa perícia contábil, tanto também numa perícia econômica, administrativa. Mas nosso estudo aqui vai focar efetivamente na perícia contábil, de maneira que a gente possa compreender esses conceitos de melhor forma da perícia científica, uma questão mais detalhada de uma formação técnico-científica, uma experiência que deve ter o profissional para atuar nessa área da perícia, especificamente contábil, e um termo especificamente que eu gosto muito de utilizar, que eu chamo de inteligência contábil. Dentro desse contexto, eu coloco muito a questão voltada para que a gente possa ter um conhecimento da teoria, para que a gente faça essa abordagem do conceito da perícia de forma ampla, mas do ponto de vista de investigação, dentro do método da investigação. Especificamente, quando a gente começa a falar dessa investigação, nós estamos falando a respeito de observar fenômenos, observar situações, e que efetivamente esses fenômenos, essa situação, têm um propósito de trazer a verdade, de apresentar aquilo que precisa ser entendido. Porque se eu estou falando de um ambiente onde uma perícia científica é necessária, essa perícia científica do ponto de vista do processamento judicial ou extrajudicial, de um processamento judicial do Estado ou arbitral, ou em ambientes que não sejam judiciais, como ocorrem perícias extrajudiciais, mas essa verdade vai se tornar, e o processamento da perícia vai ser processada da mesma maneira, E o processamento da perícia, ela tem o objetivo de trazer ali a verdade dos fatos, a apresentação dessa realidade em que se encontra diante de um esclarecimento que precisa ser feito. Então, necessariamente, vai depender de qual métodos que estão sendo utilizados para se conhecer a verdade do ponto de vista científico. E aí voltado para a área da contabilidade dentro da ciência contábil, com todas as suas prerrogativas de objeto de estudo, metodologia de estudo científico contábil e a comprovação desse estudo contábil, que são as demonstrações contábeis especificamente. Caso eu utilize na construção da verdade, caso seja utilizado instrumentos para verificar esta verdade, eu posso trazer informações inverídicas, imprecisas, que vai ali trazer um desalinhamento da verdadeira realidade dos fatos e da verdade. Então é muito importante que o método utilizado, o ferramental utilizado para os exames da investigação, porque nós estamos falando de perícia, e perícia é investigar, levantar dados, informações, esclarecimentos.
No momento oportuno nós vamos falar a respeito de conceitos, né? Conceitos trazendo a respeito das próprias normas brasileiras de contabilidade, a NBC TP01R1 e a NBC PPR1 também, que tratam da questão do profissional, dos procedimentos contábeis. Mas aqui especificamente nós vamos tratar de um conceito mais abrangente, né? De uma abertura um pouco maior das questões científicas da apuração da verdade, de trazer à tona a verdade por conta desse ambiente que precisa ser identificado. Então eu preciso trazer nessa verdade o conhecimento, trazer a verdade por meio de apuração dos fatos, dos eventos, né? Então a perícia contábil vai trazer essa condição porque ela tem instrumentos para poder verificar e validar essas verdades que vão ser investigadas num processo judicial ou extrajudicial. Então, essa condição de verdade vai ser construída por meio de um instrumento de prova. A prova que a perícia apresenta, né, ao final do procedimento pericial, ela vai apresentar ali um laudo, e neste laudo é que vai construir a concepção da prova, da verdade dos fatos, né? Utilizando metodologias aprovadas, testadas e reconhecidas pelos conselhos de classe, por órgãos do mercado, por órgãos judiciais, entre outros que utilizam os mesmos procedimentos, as mesmas técnicas para analisar, verificar, testar e conhecer a verdade dos fatos. Então isso é muito importante. A verdade ela deve ser apresentada, né, e deve ser conhecido de acordo com as suas condições e circunstâncias do trabalho investigativo, né, que corresponde aí a uma interação entre o conhecimento do profissional, a vivência, a experiência, a cultura que está ali o profissional de contabilidade envolvido. Só dessa maneira que vamos efetivamente compreender qual é o fato real alinhado àquela decisão do perito, escrevendo no seu laudo pericial a sua conclusão. E aí eu vou estar acobertado, respaldado, fundamentado, porque esse profissional ele é experimentado, vivenciado e conhecedor de toda a cultura relacionado à questão da perícia e o seu procedimento para apurar cientificamente uma investigação. Então, falando a respeito dessa questão da perícia, para trazer essa verdade, né, ele vai então investigar todos os fatos, todos os atos que devem ser conhecidos, e no momento oportuno nós vamos ver que esses fatos eles têm que ser apresentados também no momento correto da investigação àqueles que estão assistindo ali o processo da perícia, que são os assistentes técnicos, né? E aí é muito importante respaldar que o uso de metodologia utilizada de maneira, né, regular vai trazer um benefício da verdade dos fatos. No entanto, muitas vezes há situações, critérios e circunstâncias que dificultam o procedimento para identificar especificamente uma questão de investigação. Para isso, quando é um fato novo, um procedimento novo, uma circunstância nova, é preciso que esse profissional tenha um entendimento lógico de trazer ali todo o conhecimento, toda a vivência, toda a expertise, para que a gente possa dizer uma construção de inteligência contábil, do ponto de vista de trazer segurança para opinar tecnicamente esse procedimento. Portanto, o meio da prova, que é realizada por meio da perícia, ela vai passar por esse procedimento de ensaio, verificação, inspeção, exames, argumentações, com o intuito especificamente de subsidiar ao magistrado, quando em procedimento judicial, ao juiz, né, ou ao árbitro, vamos dizer, né, o árbitro de uma câmara arbitral, num procedimento arbitral, ou as pessoas a quem requisitaram uma perícia, no caso de uma perícia extrajudicial. Então é importante que todos os fatos
todas as circunstâncias que foram ali alinhadas àquela prova pericial assinada pelo perito, ela deve demonstrar de maneira eficiente como foi realizada, como foi efetivamente conquistada. Dessa maneira, conseguimos dizer que a prova foi efetivamente construída de maneira regular, de maneira correta e aprofundada, seguindo todas as recomendações, procedimentos técnicos, científicos e oportunos do conhecimento científico da contabilidade, atrelada especificamente ao exercício profissional, né? Não só o exercício profissional, porque a perícia é um estado, né, no qual o profissional está ali voltado a realizar essa atividade. Eu espero ter ali com esse episódio aqui do nosso conhecimento, né, trazendo aqui os nossos estudos temáticos diante das ciências contábeis, especificamente aqui uma primeira sessão da perícia contábil. Eu vou fazer mais 2 sessões aqui, especificamente da perícia contábil, para que a gente possa ter um melhor conhecimento a respeito da perícia e que a gente possa ali aprofundar cada vez mais nesse conhecimento, nessa prática e buscar estudos e experiências para que a gente possa aprofundar, alguns para que possa entrar nesse mercado da perícia contábil, outros para que possa se especializar cada vez mais e outro para que possa abrir dimensões diferentes ou específicas na construção da perícia contábil judicial e extrajudicial. Então, até mais!